Bom, vamos falar um pouquinho de diabetes gestacional. Nossa rede social tem demais, porque olha, como diz lá na minha boa Minas Gerais, tem para dar de pau o tanto de diabetes gestacional que aparece no consultório. É muito comum. Frederico, por que tem demais? Todo mundo que eu conheço no meu grupo de gestante lá do WhatsApp tem uns monte, porque a gente come errado demais, porque a gente está alterado demais, nosso organismo está inflamado demais, nossos alimentos estão ruins demais. Consequentemente, eu tenho doença demais. E, consequentemente, a que mais se aproxima de distúrbios metabólicos é o diabetes gestacional. Consequentemente, eu vou ter, sim, mais doenças afetando esse meu organismo e uma delas é o diabetes gestacional. Bom, é um distúrbio provocado pelo açúcar, pelo metabolismo do açúcar no meu organismo. Consequentemente, eu tenho um distúrbio da captação de açúcar no meu corpo. Quem media essa captação? É a insulina produzida pelo meu pâncreas. Então, toda vez que eu como açúcar, o meu pâncreas libera insulina para que eu consiga metabolizar corretamente esse açúcar. Essa metabolização precisa acontecer dentro da minha célula. Então, quem abre a porta da célula para o açúcar entrar lá dentro é a insulina. Então, todas as vezes que eu tenho uma condição em que eu aumento a resistência, ou seja, eu dificulto a ação da insulina na minha célula, consequentemente eu vou ter um distúrbio do meu açúcar. Então, todo o distúrbio de açúcar na gravidez é provocado por um distúrbio da insulina? Sim. Seja porque o pâncreas não produz uma insulina adequada, seja porque ele produz uma adequada, mas ela não tem onde se ligar adequadamente, ou seja porque eu tenho uma alteração nessa porta, nessa ligação da célula. Consequentemente, eu vou ter um distúrbio do metabolismo do carboidrato intermediado pela insulina. Isso é muito importante porque o tratamento que existe é a base de insulina quando há falha da mudança do estilo de vida. Como que eu identifico corretamente um diabetes gestacional? Papel e caneta na mão, para vocês nunca mais esquecerem e para vocês ensinarem muitos profissionais que estão fazendo de maneira errada o diagnóstico de diabetes gestacional. Então preste atenção. Eu divido didaticamente a gravidez em 3 trimestres. O primeiro, o segundo e o terceiro trimestre. Então eu preciso ter uma amostra de glicemia de jejum e de hemoglobina glicosilada. O que significa hemoglobina glicosilada? Na nossa corrente sanguínea existe a hemoglobina, que é quem carrega o oxigênio. Eu consigo identificar na minha hemoglobina o quão impregnada ela está de açúcar, de carboidrato, de glicose. Então a gente chama isso de hemoglobina glicada ou glicosilada. O aparelho lê isso. Então eu também tenho que identificar isso na gravidez. Pronto, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Na glicemia de jejum, independente de qual fase da gravidez, ela não pode ultrapassar 92. Se ela der 92, já é diabetes gestacional. Dali para cima, ok? E a hemoglobina glicosilada, o limite é 6, que é bem alto, inclusive esse limite está para ser alterado aí para 5,5, se eu não me engano, 5,8. Enfim, mas toda vez que está acima de 5,5, a gente já regala o olhão, já cuida, já trata para evitar que essa mulher desenvolva diabetes gestacional. Por quê? Porque eu vejo isso no comecinho da gravidez, mas no meio, entre 24 e 28 semanas, é importante que seja nesta fase, sim, não pode ser diferente disso, eu realize um teste de sobrecarga de açúcar no seu corpo. Então eu vou te dar uma carga grande de açúcar e vou estudar o que esse organismo fez para metabolizar esse açúcar. Consequentemente, eu faço o que a gente chama de curva glicêmica ou curva de açúcar, o teste de tolerância oral à glicose. Então eu meço com 1 hora e com 2 horas a sua açúcar no sangue, depois de ter tomado o suco doce, para que eu consiga entender o que esse corpo fez quando ele identificou a grande quantidade de açúcar que ele recebeu. E aí eu tenho um diagnóstico. Na primeira hora, caso tenha glicemias maiores ou iguais a 180, ou na segunda hora maior ou igual a 153, ok? Então, qualquer um destes valores, seja o jejum, seja a hemoglobina glicada, 1 hora ou 2 horas após o teste, qualquer um destes, em qualquer fase que ela esteja alterada, é diagnóstico de diabetes gestacional e cabe o tratamento adequado. Combinado? É assim que faz diagnóstico de diabetes gestacional. Com o diagnóstico correto, bom, aí tá tudo que eu falei, né?
a hemoglobina glicosilada. É muito importante essa glicose ser coletada com jejum de 8 a 10 horas, ok? E você precisa ter o efeito da gravidez no seu corpo. Então não adianta identificar a gravidez com 4, 5 semanas e sair correndo para fazer este exame. Então é importante fazer ele depois de 6 semanas, depois que o embrião já está produzindo os seus efeitos da gravidez. Combinado? No segundo trimestre tem a curva glicêmica, como eu já disse, e no terceiro trimestre eu repito a glicemia de jejum. Não há dúvida, um único exame alterado cabe o tratamento, não precisa repetir de jeito nenhum o teste de curva glicêmica uma vez que já deu alterado. Não existe teste confirmatório, precisa de tratamento. Sobrepeso e obesidade aí disparado, junto com os distúrbios metabólicos nutricionais, são os principais fatores de risco que levam à alteração ao diabetes gestacional. Mas ter histórico anterior de diabetes gestacional, ter parentes na família que têm diabetes, gravidez múltipla, porque quanto maior a área de placenta, maior a produção de hormônio anti-insulínico e, consequentemente, eu dificulto o metabolismo da insulina. Síndromes metabólicas como ovário policístico, resistência periférica à insulina, obesidade, enfim, tudo isso pode aumentar a chance de você ter diabetes gestacional e entra como fatores de risco. Como eu disse, as complicações para o bebê podem advir da macrosomia, porque é o bebê que cresce demais. O bebê que recebe mais açúcar e mais insulina, ele tem mais chance de crescer. Então, anteriormente eu já disse as complicações que estão relacionadas à macrosomia, que é o bebê grande, né? A gente fala que parece aquele bebezinho da Michelin, que é todo enrugadinho, todo cheio de gordurinhas e dobrinhas. Em curto, médio e longo prazo, como eu disse anteriormente, pode estar associado a distúrbios da glicemia do bebê, então pode ser um bebê com mais chance de fazer hipoglicemia, alterações cerebrais, pode ter mais chance de ter convulsões, dificuldades neurológicas, isso tudo depois que nasce. Ainda na vida, no intraparto, eu tenho mais chance de agarrar o ombrinho, eu tenho mais chance de ter o que a gente chama de distócias de ombro, consequentemente de lesões neurológicas provocadas por essa distócia, consequentemente mais chance de ter hipóxia cerebral, diminuição da oxigenação cerebral, provocado por distúrbios no parto. Tá? Então esses são o intraparto. Eu poderia ter colocado um slide das complicações intraparto. Tem as complicações precoces, né, as iniciais a curto prazo, que são essas que eu disse aí agora, e tem as de médio prazo, que é o que estão relacionadas à macrosomia, como por exemplo a icterícia, o afastamento da mãe para tratamento da fototerapia e o prejuízo da amamentação. A gente já disse lá atrás quando falou de macrosomia. E também as complicações para o bebê a longo prazo. Também falamos lá atrás, porque está diretamente relacionado à macrosomia. Como previne essa doença? Primeiro, prevenindo o distúrbio metabólico provocado por um erro alimentar, corrigindo essa ingesta aumentada de carboidratos. A prática de atividade física é extremamente importante porque ela é um excelente antioxidante. Então ela vai limpar esses canais de comunicação da minha célula para que a insulina consiga chegar e abrir essa porta e o açúcar entrar. Então é muito importante a prática de atividade física como terapia de tratamento. Aqui no consultório eu falo com as pacientes, olha, dieta e atividade física no seu caso não é uma coisa boa para a vida não, é o seu remédio. É remédio, é igual quem faz quimioterapia para tratar câncer, no seu caso atividade física e dieta pobre em carboidrato é remédio para tratar a sua diabetes gestacional. Combinado? Bom, pessoal, um apanhado super focado nas doenças mais importantes e mais comuns que acometem a gravidez. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, tenham aí a liberdade de voltar, estudar, ler de novo, tirar as dúvidas. Nós temos um canal aberto para que você consiga tirar todas as dúvidas. Por favor, nós estamos lá para te ajudar. Então, conte conosco, se alimente deste conteúdo, aproveite bastante o nosso curso. O 4º módulo já está preparado, está lindíssimo. Excelente, é um assunto que eu adoro. Fique aí com o seu coração cheio de expectativa, que na próxima semana a gente sobe com a próxima aula. Até mais!